O atributo a ser visto é o número 9. Trabalhar e viver em solidão, tendo como única fonte de impulso o próprio mundo interior, que faz parte da entrega do ser, como vocês conhecem pelo folheto monastério. Esta é uma proposta, uma tarefa de nós trabalharmos e vivermos em solidão, tendo como referência o nosso próprio mundo interior. Isto é um atributo, uma energia muito característica do quarto raio e do segundo raio, bem combinados. Aliás, o segundo e o quarto raios, o amor, sabedoria e harmonia, são as energias básicas aqui neste trabalho da entrega do ser, como ele é apresentado, como ele é proposto. Aqui se fala em ter como única fonte de impulso o próprio mundo interior, porque o quarto raio atua sobre a humanidade, isto é, esta energia cósmica da harmonia atua sobre a humanidade de uma forma bem diversa no mundo externo e no mundo interno. No mundo externo, quando ele não é bem compreendido, porque nós levamos algum tempo para compreender estas energias e para recebê-las, processá-las e transmiti-las corretamente. Então, quando este quarto raio se manifesta aqui no mundo externo para levar as nossas formas e todas as formas ao aperfeiçoamento, este quarto raio nos leva a perceber muito sabiamente quais são os nossos limites, quais são os nossos confinamentos. E muitas vezes, por não ser muito compreendido isto, nós acabamos percebendo os nossos limites através de conflitos, através de sofrimentos. Isto porque custamos a aceitar que temos limites. Tudo tem limite. Até uma hierarquia tem limite na sua compreensão do plano. Portanto, esta energia, fazer com que reconheçamos os nossos limites, isto é muito sábio, muito importante, para que a gente não se desgaste ultrapassando os limites que a nós foram propostos pelo nosso estado evolutivo, pelo nosso estágio. Então, quando nós nos vemos com os limites bem claros e bem traçados, então aí surge uma forma muito estranha de compreender esta realidade dos nossos limites. E aí entramos em conflito. Então, a manifestação desta energia, que é a harmonia, aqui no mundo externo, no nosso mundo mental, ela se caracteriza por um conflito. Mas no mundo interno, no nosso lado interno, no nosso interior, além da nossa mente, além das nossas emoções, ou além do nosso etérico vital, além disto, este raio não produz esta reação.
Porque além da mente, nós temos outra visão deste raio. Então esta mesma energia que acaba suscitando conflito na nossa vida externa, na nossa vida consciente, esta energia faz um trabalho completamente diferente, livre que está, no nosso mundo interior. Então, no nosso mundo interior, esta energia alimenta, esta energia sustenta o nosso motivo superior. Ela sustenta a aspiração em nós. Veja que diferença, uma energia aqui fora e uma energia lá dentro, como nós a recebemos. E no mundo interno, esta energia nos ajuda, nos ensina a tornar tudo sagrado, nos transmite a beleza no sentido interior, a máxima harmonia que a nossa consciência pode perceber. E na humanidade de hoje, internamente, esta energia estimula o nosso nível intuitivo, estimula a nossa mente superior, embora a nossa mente não a compreenda. Então a sua ação, que poderia também ser sobre a mente, a sua ação é mais sobre o nosso mundo intuitivo, sobre esta nossa compreensão interna das coisas. Então, nós necessitamos muito desta energia trabalhando no nosso interior para nós reconhecermos as necessidades reais, para podermos servir corretamente. Então, para aqueles que servem, para aqueles que estão na linha do serviço, o quarto raio é um grande farol para intuitivamente nós podemos perceber aonde está a necessidade, aonde está a necessidade real, aonde devemos servir, como devemos servir. Tudo isto é o quarto raio no mundo intuitivo, no nosso plano intuitivo. De forma que, para aqueles que estão na linha do serviço, esta prioridade a ser dada para o mundo interior, para que se encontre esses faróis, isto independentemente do que o nosso eu superior possa mostrar. Estou falando na nossa vida interior, mas não estou considerando o eu interior que também está aí e deve estar em harmonia com este raio. Estamos falando do raio, estamos falando da energia, para podermos reconhecê-la, para podermos nos abrir a ela e com isto nos harmonizarmos conscientemente, não com o nosso eu superior. E este raio, esta energia, no nosso mundo interno, ela também harmoniza opostos. E o nosso eu superior necessita muito disto, porque o nosso eu superior tem duas polaridades. Tem a polaridade masculina e a polaridade feminina, como todos sabem. Então o quarto raio trabalha aí, neste nível, no nível interno de alma, harmonizando isto, despertando o eu superior para esta harmonização. E se o eu superior desperta para esta harmonização, se o quarto raio começa a fazer este trabalho em nível
do nosso local interno, em nível da nossa morada interior, esses nossos aspectos vão sintetizando, vão se unindo. Então, para nós, enquanto somos esta humanidade, o quarto raio é fundamental para nós entrarmos internamente, interiormente, neste estado de síntese, neste estado de harmonia. E o atributo diz que precisamos trabalhar e viver em solidão a esta altura, porque esta solidão é o caminho mais curto, é o caminho mais breve e a situação mais sintética para nós percebermos este impulso do quarto raio lá no nosso mundo interior. A solidão aqui é um instrumento muito importante. Porque o ego humano, a nossa parte externa, a nossa parte consciente, necessita desse estágio em solidão, enquanto nós não estamos preparados externamente para perceber este trabalho do quarto raio, para perceber este trabalho de síntese que é feito em nós. Porque a mente divide, o emocional se envolve, o etérico físico tem os seus aspectos animais bem conhecidos. Então aqui, este conjunto de forças, que é o nosso ego, que é a nossa personalidade, que é o nosso lado consciente, este conjunto de forças, se é colocado em solidão, se é colocado apartado de certas interferências, este processo fica muito mais breve e fica muito menos doloroso, muito menos conflitante. Mas como tudo, nós podemos receber de várias maneiras. E quando a solidão nos é trazida, quando nós temos a oportunidade de estarmos em solidão, o que acontece em geral? Buscamos sair daquela solidão. Buscamos companhias. Buscamos as forças dispersivas. Forças dispersivas não que sejam negativas, são dispersivas porque não nos levam para dentro. São forças que confirmam o nosso nível horizontal, confirmam os nossos relacionamentos em horizontal, confirmam a nossa vida concreta, a nossa vida emotiva, a nossa vida mental. Então, quando a solidão nos é dada, quando nós recebemos esta graça de finalmente ficarmos sós, a nossa resposta é uma fuga, a nossa resposta é uma rejeição. E sem esse estágio de solidão, sem nós estarmos afastados, resguardados do que é convencional, sem nós estarmos protegidos daquilo que é o jogo convencional das forças, sem isto, este caminho para reconhecer o impulso interior e para o mundo interior é bastante longo, bastante redundante e através das encarnações, isto se torna até desgastante. Porque as experiências se repetem as mesmas em cada encarnação.
Tudo isto porque há algo que não aceita este estado tão necessário para você fazer um caminho breve, naquela direção que você tem que ir por destino. Porque nesta etapa preparatória, neste estágio no qual você precisa chegar lá, você precisa tocar este mundo interior, você precisa de reconhecer este impulso que é o que te guiará corretamente, que é o impulso que te libertará. No estágio preparatório deste caminho, nós, se formos literalmente apartados do convencional, isto representa uma grande economia de energia no nosso ser. E se nós entendemos isto, se nós compreendemos isto, então vamos ser eventualmente curados desta tendência de ficar preenchendo a nossa vida com coisas que não nos foram apresentadas como vida. A nós o que foi apresentado nesta etapa preparatória é a solidão. E a nossa reação é preencher tudo, criar coisas. Para preencher o quê? Mas o ego funciona assim, a mente funciona assim. E o emocional certamente acompanha e concorda. Então o quarto raio, esta energia aqui, produz naturalmente conflitos. Mas não é ele que produz conflitos. É a incompreensão desta energia, é a incompreensão deste movimento o que produz conflito. E esta oportunidade de você estar afastado do convencional, de você estar intocado por tudo aquilo que não é a coisa atual para o seu momento, e aqui estão incluídas as companhias, aqui estão incluídos os laços, aqui estão incluídos as estruturas, aqui está incluído tudo. Tudo na vida que se repete a cada encarnação da mesma forma, esta redundância. Então aqui, se isto a uma certa altura é aceito, se este estado de finalmente ficar com o essencial, viver o essencial, e começar a conhecer o tempo interno e não querer preencher o tempo aqui, porque a solidão leva a uma grande elasticidade do tempo. Você não acompanhado por coisas que não são atuais naquele momento, que não são oportunas, que não são sadias, que não são puras, que são supérfluas. Você liberado de tudo isto, você tem um tempo material muito maior. E aqui é que entraria uma escola para os veículos. É aqui que os veículos iriam aprender outros ritmos, que os veículos, os corpos, iriam aprender finalmente a reagirem num ritmo interno e não no ritmo imposto pelos costumes, pelos hábitos, pela civilização, pelas estruturas, por tudo isto que é o mundo. Então estes veículos, estes corpos, este eu consciente, ele precisa mudar de ritmo para ele aprender alguma coisa, para ele começar a se depurar, para ele começar a se elevar, para ele mudar de vibração. E tudo isto, nesta humanidade, sem a solidão, é um processo muito longo. E se esta solidão é aceita,
E se estes corpos, se este consciente começa a mudar os seus ritmos, porque começa a se voltar para o interno, encontrar outros ritmos, encontrar outra vibração, muitas desarmonias antigas, muitas coisas ancestrais, muitas coisas que não foram resolvidas, que não foram depuradas. Nesse estado de paz, nesse estado de calma, nessa harmonia, nesta solitude, isto tudo se resolve. E esta energia normalmente não mostra como isto se resolve. São outras energias que podem mostrar isto. Mas se nós estamos realmente entregues a esta grande oportunidade de estarmos não invadidos por aquilo que não somos nós naquele momento. Então, se nós sabemos usar esta oportunidade, coisas incuráveis vão sendo resolvidas. Coisas que até agora foram incuráveis. Incuráveis porque não podem nem ser percebidas como são, tal é a mistura que existe fora da solidão. Note que eu estou falando em termos de quem precisa se preparar e de quem precisa consolidar o seu caminho interior. Não estou falando em termos de quem já viveu a solidão e de quem já vive claramente no impulso interior, coisa que nesta humanidade é raro. Então, nós estamos falando neste ponto, que é o ponto que nós estamos trabalhando, que é o nível de consciência monástica que nós estamos desenvolvendo. A consciência monástica, ela não está limitada à solidão. Consciência monástica vai além, são outros graus de consciência monástica que existem também e que nós vemos em outros atributos do monastério. Mas neste, dedicado à solidão, nós teríamos que finalmente compreender isto, compreender o que é você finalmente ficar só. Você finalmente ter a oportunidade de sair da mistura, de encontrar o seu ritmo, para depois você chegar a reconhecer este impulso interno, e este impulso interno então mostra o teu destino, mostra o plano para você, mostra os teus passos, mostra o teu serviço. E aí acabou-se a solidão. Aí vem o oposto da solidão. Aí vem a união. E o quarto raio traz tudo isto. O quarto raio desenvolve isto na nossa vida interior. Aqui fora, nós chamamos esta harmonia de arte, não é? Vocês leem em todos os livros esotéricos que a arte é regida pelo quarto raio. Arte é uma palavra terrena, porque arte é isto que foi descrito. Os artistas vivem isto. Quando estes seres no quarto raio, nesta energia da harmonia, se expressam, eles estão vivendo isto. Não estão só pintando, só compondo, só construindo. Isto é pouco, isto são coisas para o ego, isto são coisas para os olhos físicos, isto são coisas para as orelhas, para os ouvidos. Mas a vida nisto é outra coisa. A vida nesta harmonia é uma coisa muito maior, que não se resume a um quadro, não se resume a uma música, não se resume numa poesia. Isto é muito mais. Esta harmonia
é muito mais. Mas a porta de entrada para tudo isto é a solidão. A porta de entrada para tudo isto é, a uma certa altura, você aceitar sair da mistura. E aqui se está chamando de mistura tudo o que não é a energia do ser, o que não é o caminho do ser, o que não é a nota individual daquele ser. Claro que isto faz parte também da lei do amor, porque o raio do amor é um raio irmão deste, isso está na lei do amor. E na lei do amor, este estado de solidão é um estado temporário. Isto é um estado no qual nós somos colocados até encontrarmos este caminho, até finalmente sentirmos este impulso. E sentido este impulso, não há mais problemas a respeito de nossa vida. Não há mais o que buscar na vida. Porque quando você sentiu este impulso interno, é só seguir. Não há mais problema nenhum. Então veja que harmonia, que grande hierarquia é esta. E que nós vamos aprendendo a amar. Vamos aprendendo a amar de tanto sermos violentados pela interferência. De tanto estarmos impuros pela mistura. Então, neste raio, aquilo que em certas circunstâncias é muito belo, aqui é mistura, aqui é impureza, aqui é negativo. Sim, porque cada raio está num ângulo, tudo isto faz parte. E nessa entrega do ser, nesse processo da entrega do ser, esta entrega do ser jamais passará de um grau adolescente de entrega sem a vivência desta solidão, sem a vida em solidão. Não há entrega adulta, não há entrega madura, enquanto o ser não é capaz de solidão absoluta. Isso se está falando da consciência do ser, porque a vida do ser aqui fora pode ser a vida de sempre, se é que é mesmo assim, eu não sei. A vida aqui de fora eu não entendo muito, nunca entendi. Então, isto aqui é essencial para haver uma entrega do ser. E depois deste conjunto de atributos da entrega do ser, ainda vem outros, de forma que a solidão não é o fim. A solidão está aí numa escala, aqui está no número 9, que é também um número de muita harmonia, e em seguida vem outros atributos. De forma que a solidão é uma espécie de meio de caminho, mas temos que atravessar esta ponte, temos que experimentar isto para termos finalmente uma entrega mais madura, uma entrega mais total, uma entrega não mental, uma entrega não somente emotiva ou impulsiva, mas uma entrega realmente interna, de outra qualidade, de outra vibração, uma entrega mais pura. E muitas pessoas ficam preocupadas por não estarem suficientemente entregues, como elas percebem que deveriam estar. Quem sabe se apaziguarem, se harmonizarem com a solidão, conseguirão sair deste impasse. Mas sem solidão, não sei se isto é possível. Então, solidão não é para aqueles que estão
satisfeitos com a vida que levam e com a situação que têm. Solidão não é para estas pessoas, solidão não é para estas criaturas. Solidão, realmente assumida, é para aqueles que não se sentem o suficientemente entregues e que, portanto, estão num profundo descontentamento. E aqui não adianta estar lutando. Aqui tem que se recolher e aqui tem que estar disposto, tem que estar aberto para esta simplificação, para este estágio de silêncio, para esse estágio de unidade que se sente na consciência externa, se sente isto na personalidade, se sente isto no ego, nos corpos. Aqui nos passaram um sonho muito interessante e que traz um aspecto deste processo que é muito pouco observado. Antes da personalidade, antes deste conjunto de corpos, antes deste consciente poder se entregar totalmente por inteiro à solidão, cada corpo deste tem que funcionar sozinho, sem envolvimento com os outros. Isto foi um sonho que raras vezes se tem e se encontra. Porque no sonho, a pessoa estava num teatro, aonde ela ia participar de um trio que ia cantar. Um trio que ia cantar. E era muito interessante, porque ela sabia que o trio ia cantar, mas nunca houve ensaio. E cada um ia chegar ali e cantar o que sabia, e aquilo ia ser o trio. E ela, que estava ali, inclusive ia cantar numa outra língua, num outro idioma, diferente do resto do trio. Então estes corpos têm que ser um trio assim, estes corpos têm que ser adultos, têm que ser o que são, têm que emitir a própria nota antes de se unirem, antes de se sintetizarem. E isto tudo é o quarto raio nos corpos. Porque veja que ela está sonhando com ópera, ela está sonhando com teatro, tudo aquilo que no nosso subconsciente, ou tudo aquilo que na cultura atual desta raça é arte, é harmonia. E aqui, este estado em que cada corpo, em que cada aspecto da personalidade tem que ficar só consigo, tem que emitir a própria nota para formar este trio, que depois se transforma numa nota só. Ela sabia, porque este sonho foi visto do ponto de vista da mente. Isto era o terceiro do trio, era o corpo mental que estava sonhando isto. Então, era o corpo mental que estava sonhando isto. E o corpo mental sabia que ele ia cantar num idioma diferente dos outros dois. Sim, porque cada corpo está num raio. O corpo mental está num raio, o emocional está no outro, o etérico físico está no outro. E isto, antes de se juntar, isto precisa estar só. Cada corpo deste tem que cantar só, tem que estar em solidão. E como esta situação, nesta vida da pessoa, está preparada para acontecer, isto está preparado para acontecer, ela que no sonho a mente sabia muito bem que ela ia cantar num outro idioma, mas que tudo ia dar certo. E que o trio iria ser harmonioso. Isto tudo antes dele começar a cantar. Então, a certeza interna era que isto ia dar certo. E não havia aqui medo algum. Então, este quarto raio, esta energia que trabalha os nossos corpos, quando eles aceitam a solidão,
Porque aqui cantar em separado, quando formam um trio, isto é a solidão para os corpos. Isto é esse processo para cada corpo. Então, se cada corpo, se o mental, se o emocional e se o etérico físico instintivo já aceitou ser o que é, então aqui o ego está preparado para a solidão. O ego está pronto para a solidão. Então é por isso que a pessoa que sonhou isto é tão coligada com este trabalho, é tão coligada com este grupo, porque ela tem uma vida que não tem nada a ver com ela tem uma vida que não lhe diz respeito absolutamente, que é um resultado kármico de todas as suas vidas passadas, mas esta criatura está neste ponto de aceitar uma solidão maior. Por isso que ela está coligada fielmente com este trabalho. Porque aqui ela sabe que encontra esta nota. Ela sabe que aqui ela encontra uma energia de solidão reconhecida, aceita, que é a proposta do monastério aqui em um dos seus atributos. E se os nossos três corpos, não estão soando esta nota, a própria nota, o próprio raio, porque nesta etapa de preparo de amadurecimento, o raio da mente é um, o do emocional é outro, o do etérico físico é outro. Isto então tem que soar em solidão, isto tem que soar em separado. Cada corpo deste tem que estar aí emitindo a sua nota sem depender dos outros. Aqui isto amadurece. Então, quando esses três corpos cantam em trio, cada um cantando à sua maneira e formam um trio, então quando isto está acontecendo, aí nós estamos preparados para a solidão. Aí esta solidão pode durar o que for necessário, sem doenças, sem conflitos, sem outros percalços. Porque se esta solidão se impõe, ou se esta solidão é aceita e adotada só por um corpo do ser, ou por dois, isto não dura. E se isto não for imediatamente transformado, isto termina em enfermidade, ou termina em insegurança. Então, me parece que foi muito oportuno nós termos hoje esta visão da solidão. Porque se ainda não estivermos preparados para a solidão, podemos começar a entendê-la. E entender uma coisa já é o início de um dia ser aquela coisa. Começa-se por entender nesses corpos onde estamos atualmente. Aqui tem uma pergunta que não tem muito a ver com este assunto, mas que é muito bom que seja considerada e que seja esclarecido isto. Trata-se de alguém que tem afinidade e que é muito coligado com Iberá, aquele centro planetário. E esta pessoa está perguntando se não há possibilidade de haver na região de Iberá um trabalho de preservação daquela área, como há em Aurora e como há aqui. Existe um trabalho explícito, assumido, implantado de preservação da área, aqui de Mirna Jade e de Aurora. Esta pessoa pergunta se não se pode ter o mesmo trabalho de preservação na área física de Iberá. Porque, segundo esta pessoa, a área física de Iberá
está prestes a ser contaminada, está prestes a ser profanada, como foram profanadas tantas áreas físicas de outros centros planetários. Então, se nós não podemos neste momento nos oferecer, nós, todos, para irmos guardar a área de Iberá, já que é uma área que inclusive está à venda, está sendo vendida aos pedaços, por coisas que vão poluí-la, contaminá-la, destruí-la no plano físico. Aqui nós teríamos que nos acalmar quanto a este assunto, porque o trabalho de um centro planetário interior não depende do que acontece no plano físico, não depende do que acontece na contraparte de superfície da sua área, digamos assim. De forma que pode acontecer tudo o que fizerem lá naquela área, que o centro de Iberá interno não deixará de ser o que é, e nem deixará de cumprir o que tem de cumprir. Então, do ponto de vista do centro de Iberá, nada está acontecendo. Se não fosse permitido acontecer, os guardiães já estariam lá. Teriam chegado antes desta destruição, como chegaram aqui e como chegaram em Aurora. Isto tudo é guiado. Nós não podemos considerar coisas internas de centros planetários com a mente comum, com a mente normal, com a mente externa. Porque não existe esta possibilidade em um planeta guiado por uma hierarquia, não existe esta possibilidade de uma coisa assim acontecer se não foi autorizada. Se vê que para o centro de Iberá isto nada significa, que façam o que tiverem de fazer ali na sua superfície. Mas para quem fizer, isto é, para nós, humanidade, isto vai ser sim uma espécie de depois de aprendizagem. E pode ser que a compreensão a respeito disto nem venha tão cedo, tão logo, mas um dia virá. Por mais negativa que seja a presença humana naquela área, a lição que a humanidade tirará disto, quando tiver consciência destas coisas, ou quando começar a ter consciência destas coisas, será uma lição que a fará evoluir muito. De forma que a hierarquia e o plano permitem que estas coisas aconteçam, porque a experiência que a humanidade vai tirar daí vai fazê-la caminhar muito depressa, muito rapidamente. Não cabe a nós saber que experiência será esta. Não cabe a nós avaliar que karma será este. E que tipo de compreensão maior esta humanidade terá depois de ter passado por esta experiência de profanar um local sagrado, de destruir algo que está disponível no plano físico, que foi ofertado no plano físico, embora disto não dependa nada do que o centro Iberá interno tem para realizar. De forma que se lá não surgiram guardiães, como surgiu aqui e como surgiu em Aurora, se lá não tem guardiães, se lá isto não foi organizado, é porque a humanidade vai tirar disto uma lição muito grande. E no equilíbrio geral, isto no fim será muito positivo. E nós todos podemos estar certos que por parte da consciência Iberá, aqui não haverá nenhuma cobrança na direção da humanidade. De parte da consciência Iberá, isso está perdoado. Isso está esquecido.
Acontece que a consciência esquece, mas a ordem cósmica usa tudo isto. Isto faz parte da ordem cósmica, da ordem maior, ou melhor, não precisa ser tão grande, da ordem planetária. E neste raio da harmonia, nos harmonizemos com estas coisas também. Estejamos harmoniosos nestas situações. Estejamos simples diante do que aconteça. Mesmo coisas desta ordem, de um local sagrado como aquele ser profanado. Mas isto não afeta, isto não influi, isto não interfere naquilo que é real. Porque se interferisse, isto não estaria acontecendo. De forma que nós podemos estar muito harmoniosos, não só diante disto que está acontecendo agora, mas diante de qualquer fato próprio destes tempos que venham a acontecer neste planeta, ou que já estejam acontecendo neste planeta. É muito importante que nós estejamos harmoniosos diante destas coisas. Na energia, então, deste encontro, nós estamos convidados, ao assumirmos as responsabilidades apresentadas por esses atributos, estamos sendo convidados a transformar tudo em harmonia. Então nós saímos daqui com uma tarefa para que o próximo encontro eventualmente mude de raio. Mas, a partir deste momento, o convite está feito para nós. Qualquer coisa que aconteça é para ser transformada em harmonia. Vocês aceitam?